bom dia, amados. Vos informo que dia 8 de outubro vou de férias e não sei quando vou vir. Deixo-vos todas estas canalizações das grandes verdades, rituais sagrados e terapias na playlist do YouTube, pois elas estão atualizadas para vocês usarem quando quiserem. Passo a mensagem do Arcanjo Rafael, que é o nosso mentor agora, para vós, diz ele, amarem, fazer o amor, de se elevarem, escolhendo o amor das terapias do divino poder da elevação do Rei Adorado. Gratidão ao querido Arcanjo Rafael. Passo a palavra agora ao Mestre Saint-Germain, que vai falar da heroína francesa Joana d'Arc, que todos vocês conhecem. Vamos saber a real história agora da religiosa Joana d'Arc. Vamos lá, passo a palavra agora ao Mestre Saint-Germain. Meus irmãos, eu sou Saint-Germain. Eu sou o Mestre da Chama Violeta. Venho hoje com uma missão também muito poderosa. Uma missão como os meus irmãos têm dito, como Moisés falou como exemplo de Gengis Khan, uma missão ao contrário. Ou seja, uma reencarnação ao contrário, onde os meus amores vêm com uma missão poderosa e a viram contra vós com um poder ao contrário, pensando que aquilo é a verdade divina. Meus amores, a história de Joana d'Arc é poderosa. Os meus amores não andam longe da história, não andam, mas há partes da história que, se os meus amores souberem, não têm a tendência de que a história seja outra. Não têm o momento de pensar que seria de outra forma. Meus amores, é importante a data do nascimento de Joana. Meus amores, Joana nasceu em 1402, em uma era que a França e a Inglaterra estavam envolvidas numa guerra chamada a Guerra dos 100 Anos. Mas não era uma guerra de 100 anos. Apenas a Inglaterra dominava o momento do reinado divino da região. Digamos, praticamente toda a região estava sujeita à energia do rei de Inglaterra. Meus amores, há muito nisto. Durante este tempo todo se mudaram reis, se mudaram condes, bispos e até um papa mudou, porque realmente foram 100 anos, mas foram mais de 100 anos. Este conflito armado ao contrário durou cerca de 130 anos. Mas vamos falar agora da história
da minha amada Joana, pois ela tem um caminhar aqui no planeta, pois ela vibra agora o amor também de sair do conflito dela anterior a tudo, porque Joana, meus amores, está encarnada e talvez ela me ouça, porque ela tem poderes, ela tem poderes ocultos de amor divino, mas ela ali aprendeu a lição com muita força, meus amores, como nós dizemos, com muita força, muito poder. Custou muito, sim. Sofreu muito, sim. Mas ela tinha uma missão tão bela, tão bela, tão bela, que se ela tivesse escolhido uma forma de ver diferente Deus, tudo mudaria nela. E talvez hoje, em sua reencarnação, fosse mais leve, tivesse mais poder, tivesse mais amor, tivesse mais beleza nela. Ela tem o peso daquela história ainda, mas ela superou a missão a todo o custo, porque ela se entregou a nós no fim, quando foi queimada, julgada na fogueira pelo bispo de Inglaterra. Meus amores, o consentimento divino da Igreja é por isso que ela tem também um aprendizado. Não permitia que um irmão falasse de anjos ou arcanjos ou de Jesus, Mãe Maria, com conceitos muito ao contrário, como por exemplo que Deus lhes disse, ou que Deus lhe disse que ele ou ela teria de criar uma guerra em nome de Deus, como a energia do cristianismo e das cruzadas. É imensamente mau, meus amores. Digo mal com uma palavra divina. É imensamente ingratificante para nós. É muito custoso para nós quando vós, meus amores, têm o poder de ver com o poder de Deus e usam contra os vossos irmãos. Nascem com dons e usam as vossas crenças limitantes, poderosas, ao contrário que Deus quer a guerra. Que Deus quer a guerra. Ai, meus amores, tanto que nós sofremos nas cruzadas, e esta história foi pesada, meus amores. Foi uma guerra entre França e Inglaterra muito poderosa, onde os meus irmãos desencarnaram com muita força, com muito poder também, com muito sofrimento, por causa de uma história, de uma lenda, um boato criado praticamente por uma adolescente, porque Joana não tinha aprendizado praticamente nenhum religioso, nem político, nem para conversar
mas o seu poder sobre convencer todos que ela tinha o dom de falar com Deus foi tão além que ela caiu na armadilha de se amar com poderes da escuridão no seu coração. Meus amores, esta é a minha missão hoje. É uma missão que traz também beleza, traz amor e traz a tristeza, meus amores. Mas a tristeza eu quero que a amem, pois os meus amores, a saberem a verdade, sabem o que, no fundo, vós foram aqui. E as crenças limitantes que têm sobre Joana irão desaparecer, porque é como se fossem transmutadas pela minha chama violeta, porque os meus amores sabem, logo as crenças já não são as crenças limitantes. Passam a ser as crenças divinas da verdade, passam a ser a verdade da criação, a verdade do que aconteceu realmente no vosso passado. Meus amores, ela, Joana, nasceu com dons. Vamos falar um pouco de sua família, pois sua família era uma família nobre, da nobreza, mas afastada da nobreza. Tinha posses, tinha abundância, mas era muito religiosa. O pai, não tanto, mas a mãe, sim, muito religiosa. E houve conflitos muito grandes entre a mãe e Joana, porque aos 15 anos, Joana dizia com muita força e muito poder que falava com o Arcanjo Miguel e com seres de luz que ela pensava que eram santas, mas era o seu guia, o seu anjo e o seu mentor. Ela falava muito com o Arcanjo Miguel. Ela trouxe o poder da canalização de falar com o Arcanjo com uma precisão muito poderosa. Mas a missão dela não era andar em amores dizendo que o Arcanjo queria que ela fizesse uma missão que ela tinha a crença que pensava que era. E a mãe se revoltava muito quando ela dizia que o Arcanjo queria libertar o país. E como é que ela criou essa história, meus amores? Como é que ela caiu na armadilha de pensar nisso? Devido a uma coisa chamada de as grandes cruzadas, onde ela tinha estado também em uma vida como homem muçulmana e não tinha aprendido a lição que todos somos um, e tinha trazido em sua energia o aprendizado para que no momento certo ela abraçasse que todos somos Deus, todos somos uno, todos somos um. Quando o arcanjo falou com ela,
as palavras divinas, parecidas em amor, resumidas, foram: tu nasceste para te libertares e te amares libertar todos de tudo o que não for bom. É tão simples quanto isto, meus amores. Meus amados, aqui ela criou que o arcanjo queria destronar o rei de Inglaterra, por exemplo. Mas que conflito na mente dela se fez? Quando o arcanjo viu isso, tentou dizer-lhe que a missão era ela escolher amor, mas ela via amor em libertar a França, libertar o país para que ele voltasse a ser aquilo que era. Mas ela também via a parte que não podia fazer mal aos ingleses, porque isso não era divino. Então, meus amores, aos 18 anos, ela era muito conceituada sobre a canalização, mas passava a mensagem completamente ofuscada. Mas ela tinha o poder. E aí, o arcanjo, nós não podíamos fazer nada, porque ela escolhia e vós escolhiam também segui-la com uma ideia parecida às cruzadas. E quando aquilo caiu nas bocas mais nobres, porque ela era de família nobre, todos a viam com dons, porque ela passava mensagens muito belas do seu mentor, do seu anjo, também de Mãe Maria e de Jesus. E aí é que está, é que caíram na armadilha de pensar que nós queríamos destruir a Inglaterra. Ora, meus amores, como é possível? Todos se juntaram numa equipa seguindo a Joana, mas ela não percebia nada de nada, meus amores, nada de nada. Mas a vossa crença era tão forte sobre que ela falava com seres de luz, que o amor incondicional ali não existia. Existia o quê? Era aqueles que falavam connosco eram bons, aqueles que não falavam connosco e que não ouviam mensagens nossas não prestavam. Ora, meus amores, meus amores, meus amores, lá foi a história de Joana d'Arc. Aqui não há muito mais a dizer, porque se vós estudarem a história, ela bate certo. Então, só vou falar da parte onde ela virou os irmãos contra ela. Porquê? Aqui é que está a grande verdade. A grande verdade. Como Joana tinha poderes e tinha conceitos de adolescente muito fortes, quando tinha 20 anos, ela não tinha aprendido nada com os pais, nem com a família, porque tinha posses, andava solta. Ela simplesmente seguia o conceito da espiritualidade ao contrário, mas ali naquele lado houve irmãos que não caíam bem naquela história, porque segundo a crença dela, aqueles irmãos da frente tinham que seguir os seres de luz como ela seguia e tinham que fazer o que ela queria, porque ela ouvia seres de luz, logo ela sabia. Então os empurrava, dizendo que se tinham que juntar a ela para
fazer uma batalha contra a Inglaterra para libertar tudo e todos. Meus amores, isto foi maior que aquilo que vós pensam. Ela não desencarnou aos 19 anos. Isso é falso. Foi aos 27 anos. E dos 21 aos 26 anos, a propaganda foi enorme, onde meteu futuros reis, bispos, condes, a nobreza, tanto francesa como inglesa, e exércitos completos. Vejam bem o tamanho da crença limitante que se formou contra vós, contra nós, contra Deus, contra os vossos irmãos. Meus amores, e isto tudo começou com que Joana falava com seres de luz. Ai, meus amados. Então, seguindo a história, Joana, a partir dos 21, tinha um conceito contra os irmãos que ela sabia e eles não sabiam. E aqui se formou uma intriga que foi: ela pensa que sabe mais que nós, mas como é que Deus manda exércitos contra a Inglaterra? Não pode ser. Então se formou um conflito muito grande que durou cerca de 6 anos, que foi desde os 21 aos 27, quando ela desencarnou na fogueira da Inquisição da Igreja da Inglaterra. Ela continuou com aquela propaganda e conseguiu juntar exércitos, mas voltou a nobreza, vejam bem, meus amores, contra os nobres que não queriam participar no evento da guerra. E aqui é que está: virou o próprio rei, ou seja, o futuro rei, contra a nobreza que supostamente tinha que ajudar o futuro rei a conquistar o território da França novamente contra os ingleses. E, meus amores, isto foi forte, porque isto foi, como podem imaginar, no palácio onde os nobres estavam lá. Ela também, em consórcio contra tudo, onde havia bispos da Igreja também de França, poderosos. E vejam bem, ela falou ali com a energia divina de mensagens de seres de luz ali. E mesmo assim, ela não entendia que o amor era não fazer aquilo. E virou os nobres contra os bispos, contra o futuro rei, contra condes, contra as famílias e contra ela. Porque o ódio deles é que o futuro rei mandou decapitar em amor nobreza por causa que não queria seguir o arcanjo Miguel. Esta foi a grande chave da derrota de Joana. O ódio das famílias foi tanto, a tristeza de Miguel foi tanta, que nós praticamente deixamos de falar com ela, porque a sua energia da vibração baixou tanto que ela recebia mensagens apenas quando estava mais serena, quando estava em processos de batalha contra planos divinos que ela acreditava, contra os ingleses, onde juntava generais, partes de comandos fortes, onde ela até armaduras vestia, usava espadas e treinou com flechas, espadas, capacetes, a cavalo.
onde ela se juntou à guerra, onde supostamente ela libertou Orlandes e que foi conceituada, sim, mas aquilo era tão mau em amores que nós choramos, todos, 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 todos. A história, meus amores, não há muito mais a dizer. Só dizer que a revolta foi tanta que a nobreza estava farta dela e aos 26 anos já não a podiam nem ver, como vós dizem, porque ela estava inchada de amor, ao contrário. Estava inchada de protocolos que eu sei porque falo com o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Miguel me protege. Ora, meus amores, se formou uma batalha tão grande que ela foi capturada porque foi traída. Porquê? Porque ela mandou decapitar em amor também famílias, meus amores, famílias inteiras, em nome do arcanjo. E quando isso aconteceu, ela perdeu o seu rumo completamente e virou a energia toda contra ela. Tudo o que ela acreditava se virou contra ela, porque quando ela fez isso, era como se ela mandasse no exército do futuro rei e se sentia tão grande, tão general, mas era falso, porque é verdade que havia irmãos que a seguiam, mas era em nome da batalha e em nome de que quem não respeitasse o futuro rei e a libertação da França, essa nobreza tinha de ser excluída. E Joana pensava que ela mandava. Joana pensava que mandava. E aqui é que está. O pensar que mandara foi que não mandava. E quando ela deu uma ordem contra um poderoso general, pela primeira vez, aquilo caiu mal no general. Porquê? Porquê? Porque esse general disse para todos aqueles irmãos que estavam ali: esta pensa que sabe, esta pensa que sabe, a rir-se para os soldados, porque mais sabia ele que ela apenas estava ali por causa do futuro rei e por causa de um bispo poderoso, nada mais. Então, este general foi o primeiro que ela atirou a pedra a dizer: vais fazer isto. Aqui ele fingiu que fazia? Não. Ele virou as costas e se foi, pensando: esta adolescente, esta mulher, pensa que sabe de guerra e pensa que sabe daquilo que eu sei. Ora, então se sentiu tão humilhado porque ela o fez a um exército inteiro. Então aqui ficou traçado o caminho dela, porque quando ela o fez, ganhou coragem para fazer mais. Pensava ela que tinha a liderança do exército do futuro rei. E aí é que está a grande história, porque é aquela história que vos passam, que ela comandava o exército do rei, mas não era assim, era falso. Ela apenas estava lá como mais um soldado que, no fundo, ela pensava que aquilo, quem mandava no fundo era o arcanjo e que eles seguiam o arcanjo. E aqui é que está a grande derrota dela. A grande derrota, porque digamos que em uma batalha já mais para o final, ela dizia: vaiam ali,
Vaiam ali, o arcanjo está a dizer para irem ali. Ali é que tem que ser destruído aquilo. Ora, meus amores, mais uma vez, uma falsa verdade, uma mentira, porque ela não era ouvida, nem voz tinha. A voz dela era pequerrucha, pequena. Ela não tinha poder de liderança algum. Ela não tinha aprendido a liderar nada. Apenas ela conseguia passar mensagens e que a mensagem dela se propagou com uma energia tão poderosa que todos acreditavam, no fundo, que a missão era libertar a França, mas não seguir o arcanjo, não seguir um ser de luz que nem estava ali. É como os meus amores veem nos filmes criados para ela. Era um conceito tão duro que eles pensavam: onde é que está o arcanjo quando aquele morreu? Epá, isto não pode ser assim. E claro que não era, meus amores, não era. É verdade que o antigo rei queria libertar a França e que o futuro rei usou a armadilha do arcanjo Miguel para juntar a igreja e o exército, e a história de Joana e sua família nobre, porque era muito conceituada e antiga, para libertar a França. Só isso. Ela não sabia e ele, apenas o futuro rei, queria o poder, nada mais. Ela logo se veria no conceito do futuro rei. Ela ficaria na igreja a ajudar o bispo. Só isso. No futuro, ela se juntou ao exército porque sim, o futuro rei lhe pediu para passar mensagens dos seres de luz e para os empoderar, sim, mas não com conceitos de liderança. A história aqui, a verdade é que o futuro rei tinha a crença poderosa que os soldados seguiam Joana também, mas estava enganado, porque quando o futuro rei fez isso também, frente à nobreza, virou a nobreza contra Joana, porque os humilhou também no palácio, porque disse: Joana, tu agora segues o exército e vais ajudá-los a empoderá-los com o poder das mensagens do arcanjo Miguel para libertar a França. E isto foi um poder tremendo ali. Imaginem aquilo cheio de gente, nobreza, bispos, condes, poder francês. A nobreza caiu de joelhos e não teve mais que dizer, pois o futuro rei mandava. E o futuro rei tinha o poder sobre eles. E eles acreditavam, sim, que iriam conseguir libertar a França. Então, meus amores, quando Joana tinha 27 anos, ela não tinha poder e ninguém ligava já às palavras dela. Ninguém. Então ela foi capturada pelos próprios franceses com energias de famílias também inglesas, porque a guerra estava já a finalizar, porque o rei tinha conseguido naquele tempo materializar o seu trono e recuperar aquilo que ele queria. Então ela foi capturada porque ela se distraiu sobre a precoce crença que o país estava controlado e que os ingleses
não prestavam e que já tinham fugido. Mas não era assim, porque a região era vasta e muita gente tinha família unida aos ingleses, mesmo a nobreza. Então, para calá-la de uma vez, pois segundo a sua crença, o arcanjo queria conquistar a Europa toda. Vejam bem, meus amores, vejam bem. E aquilo já não sabia bem a ninguém. Diziam, como é possível um arcanjo, um ser de luz, querer a guerra e conquistar o mundo? Isto não é divino. Isto são coisas de demónios. Não pode ser. Então, meus amores, a história se virou contra ela com muita força, onde ela estava já desacreditada. E já há muito tempo que ela não era ouvida. Então, ela foi capturada em casa onde ela vivia sozinha, pois tinha uma casa só para ela. E quando ela foi capturada, ela pensava que no fundo era o próprio rei a querer falar com ela sobre algo. Mas não. Ela foi levada de cara tapada até ao bispo de Inglaterra. Porque a história é que o bispo acreditava nisto. Acreditava que ela tinha poderes e queria ouvi-la dizer algo belo sobre tudo o que aconteceu. O bispo não queria tirar-lhe a vida, queria apenas falar com ela, porque ela era muito conceituada. Ele só queria amor do arcanjo, mas não foi assim. Quando ela chegou ao palácio do bispo, aquilo para ela era tudo novo. Ela não sabia onde estava, mas quando ouviu a voz, sabia que eram ingleses e se revoltou tanto, que falou em francês, mas havia lá representantes da língua e passaram ao bispo o que ela estava a dizer. E ela disse em palavras resumidas que a Inglaterra e a Igreja iam todas cair nas mãos do arcanjo Miguel. E aqui não há mais a dizer. A Igreja se revoltou, foi julgada no momento e foi destinada à fogueira no dia a seguir. E na fogueira ela disse as palavras que os meus amores sabem em praticamente nas vossas energias de filmes. Liberdade, liberdade, liberdade. A verdade de Deus é que o arcanjo Miguel vai-vos salvar e eu estou protegida por ele aqui. Não me podem fazer mal. Eu estou protegida por Deus. E por mais que gritasse, foi o tempo do preparo da lenha e da fogueira e da prisão com cordas a um poste na praça pública, onde uma multidão estava a ver a Joana d'Arc para ser julgada e amada a arder. E para terminarmos isto, posso só dizer que foi duro para ela, sim, porque ela pensava que não iria sentir dores, nada, porque tinha a proteção do arcanjo. E quando o fogo chegou a ela, não tenho mais nada a dizer. Foi muito duro para nós, muito duro para nós. E nós automaticamente fomos ter a ela porque ela nos pediu ajuda com muita força, com tanta dor que tinha. E quando ela desencarnou, eu estava a olhar para tudo. O seu anjo lhe disse: meu amor, fracassaste na missão,
E ela disse: pois foi, não consegui salvar a França. E o anjo disse-lhe: meu amor, isso não é amor. Tirar a vida aos teus irmãos não é amor. E ela disse: eles não são meus irmãos. Eles lutaram contra nós toda a vida e eu tive a missão que o arcanjo me pediu. E o anjo disse: meu amor, o arcanjo Miguel nunca iria amar, dizer-te para tu seres a mensagem da guerra. O arcanjo queria terminar com a guerra e tu criaste a guerra. Tu criaste a guerra, meu amor. E para terminar, ela dizia: eu não criei a guerra. Quem criou a guerra foram os ingleses. Meus amores, não há mais a dizer. Ela, no caminho para a sua evolução de luz, para depois reencarnar novamente com o seu anjo a seu lado, ela não aprendeu a lição, que todos somos um, e que a missão era ela amar, seguir o caminho da luz, e não, claro, este caminho ao contrário. Ela está encarnada e com um aprendizado muito grande ainda sobre esta grande história, pois ela foi maior que aquilo que os meus amores pensam. Ela mexeu com dois países com muito poder, onde ela fez, no fundo, acreditar que o arcanjo Miguel queria libertar os franceses dos ingleses. E este talvez tenha sido um momento mais divino, mais amargo, mais poderoso do querido arcanjo Miguel, pois a mágoa dele ainda perdura desde aquele tempo, meus amores. Mas amem o arcanjo Miguel, meus amores, porque a espada dele é amor. Não é uma espada que corta para vos magoar. É uma espada que corta todas as crenças limitantes, corta tudo que não é bom para vós. Isso sim. E isso era o poder da espada do arcanjo Ali, não o contrário, meus amores. Perdoem Joana, perdoem os vossos irmãos franceses, ingleses, dizendo: eu me perdoo, os perdoando, meus amores. Gratidão.